E aí, galera, beleza? Repensando a educação física aqui novamente, hoje com um grande amigo, um colega, um parceiraço, Marcito, né? O Márcio aqui com a gente, professor aqui do curso de Educação Física, professor do curso de Psicologia também aqui da Escola de Ciências da Saúde e da Vida, e hoje vai contar pra gente aqui, vai bater um papo com a gente, contar algumas histórias, né, da trajetória dele, e a gente vai explorar bastante aqui toda a experiência do Márcio, né, Dudu? Show de bola. Obrigado, Márcio, por estar aí conosco. Acho que vai super contribuir aí para algumas reflexões e algumas coisas que a gente vem pensando. E aí já queria te passar a bola, Márcio. Conta um pouquinho para a gente, assim, né? O Adriano já deu spoiler ali, né? Professor do curso de Educação Física, mas também da Psicologia. Fala um pouquinho para a gente dessa tua formação, assim, dupla formação, né? Bem, primeiro agradecer aí, né? Tô falando com vocês. Sempre legal a gente contar as histórias, né? Na verdade, eu fui atleta de tênis. Olha aí. Eu comecei a jogar tênis lá com 8 anos, eu era atleta de tênis e tal. Aí tentei ser profissional e aí eu tava com 17 anos. E aí eu vi que não ia ser profissional. Só que eu tava jogando, eu tinha muita experiência, sabe? Só que eu não tinha mais motivação. Eu entrei em burnout, né? Putz, aí eu pensei, como é forte esse aspecto psicológico, né? E aí eu cheguei, vou estudar educação física, quero ser treinador, mas só educação física era uma coisa que não me complementava, assim, sabe? Não era tudo Faltava aquilo. uma coisinha. Faltava uma coisinha, né? E aí eu vi essa questão da parte emocional. E aí, então, eu fiz vestibular, eu entrei na educação física, não entrei na psicologia, né? Vestibular, era meio puxadinho da psicologia. Aonde tu fez, Márcio? Eu comecei no IPA. Né? Aí um ano depois eu entrei na psicologia da PUC. Legal. E aí na época eu também dava aula de tênis. Então aí eu fazia de tarde a psicologia e de noite fazia a educação física, né? Quando eu entrei. E nesse período eu dava aula de tênis. E aí foi indo. Aí chegou a época que eu não sei, agora tô contando, né, gente? Não, bora, é isso aí. Contador de histórias. Aproveita, mente bastante. E aí, cara, na época, eu não sei, eu botei na minha cabeça, cara, eu vou pra Alemanha, que o tênis era muito forte, quero fazer um curso lá de tênis, quero fazer um curso de psicologia e tal, que também a psicologia do esporte também na Alemanha era forte na época. E aí, então, nisso, quando eu ia me formar, eu tranquei a psico. Aí fiquei lá 2 meses na Alemanha, né, de tênis, de pouco psicologia, porque o alemão ali era complicado. A língua? A língua, né? E lá em Colônia, Fortschule. E aí, só que na época eu também estava dando aula de tênis em Taquara. E aí foi uma coisa muito legal, assim, porque eu trabalhava em Taquara, né? O único professor da cidade de tênis. Né? Então tinha um monte de aluno. E aí eu estava na psicologia, né? Mas a psicologia ainda estava muito distante, né? Eu gostava fazendo, mas muito distante, não tinha nenhum psicólogo da família, nem nada. E aí eu estava meio perdido, né? Porque putz, volto para psico, mas aí se eu voltar para psico... Faltava muito na época? Assim? Ia começar os estágios, né? Só que aí se eu voltasse para psico, eu tinha que largar Taquara, tinha que demandar muito. Que tinha grana, eu pagava a psicologia, a faculdade, né? E aí eu me lembro, na época, quem me deu essa bolsa foi o De Rose, médico do Antidoping. E aí eu falei, pô, De Rose, eu não sei o que eu faço. Sabe, eu estava bem perdido, assim. Questão institucional, assim, acadêmica, eu não tinha nem noção, assim, né? Em casa não tinha nenhum professor e tal. E ele falou, cara, faz a especialização da época que ele coordenava de ciências do esporte na URGS. Eu nem sabia, depois eu fui ver a dimensão, que era uma coisa top. E aí eu fiz, cara. E aí quando eu comecei a fazer, aí eu comecei a vir para o mundo acadêmico. Pô, aí tinha aula lá com os caras, quero dar aula na universidade. Aí me apaixonei aquilo ali, é isso que eu quero. Mas imagina, nunca fiz pesquisa, não fiz nada, eu não sabia nem que ia a escala Likert. Né? Aí nisso aí eu ainda continuei um pouquinho em Taquara, né? Fazia ali pós, aí chegou o estágio, larguei Taquara, e aí então eu fazia os 2 estágios da psicologia, e aí nisso estava tentando entrar no mestrado, aí fiz projeto. Né? Aí, isso lá na URGS? Na URGS, na educação física na URGS. Né? Aí o primeiro ano não consegui, o segundo ano não consegui,
Aí entrei no terceiro ano. Boa. Naquela época era anual, né? Não sei como é que é agora, Sim. né? É anual, acho ainda. Não sei. Não sei. Pô, aí entrei, cara, super legal, mas, cara, patinho feio, né, cara? Sim. Porque a maioria, todo mundo pesquisador, pô, o Marcinho lá que, cara, eu não sabia nem fazer questionário, né? Caiu de paraquedas. Né? No esforço ali, né? Na força, deixa eu entrar aqui, desbravando aqui, cara. Foi muito legal, mas, né, assustador. E aí eu pedi ajuda ali pro pessoal da psicologia, a professora Nara me ajudou. E aí nisso as coisas foram acontecendo. Aí eu acabei o mestrado, foi em novembro de 2000, e me formei em janeiro de 2000, na psico, na educação física. Tu terminou a educação física, daí fez o mestrado e junto fiz especialização, depois fiz mestrado junto com a graduação de psicologia. Aí então tu te torna mestre e psicólogo junto. No mesmo ano. Foi um processo da FE ao contrário, né? Porque a FE termina a psico antes, depois vem para a educação física. Cara, eu tenho uma aluna nossa agora, Marcela, um abraço para ela. Ela é formada em educação física, está fazendo doutorado em psicologia e a graduação em psicologia, não sei se tu conhece ali a Marcela. E, cara, ela vai se formar psicóloga e doutora em psicologia ao mesmo tempo. Que legal, né? Porque nem sempre a galera sabe, né, que não necessariamente tu precisa ter a graduação. Alguns PPGs exigem, né, que mestrado em psicologia que tu tenha. Antigamente se exigia mais, né, graduação em psicologia. Hoje já tem áreas afins, ciências da saúde, enfim. Então a Marcela entra no doutorado ali conosco em psicologia, tendo, né, um mestrado numa outra área e uma graduação, né, uma formação de base em educação física. E aí ela se apaixonou também pela psico e foi fazer a psicologia junto com... E aí eu tô dando a disciplina com ela de TCC1, né? É muito engraçado, porque, pô, ela é doutoranda e eu tô dando TCC1 pra ela. Eu falo, mas o que eu vou te dizer, meu bem? Só assiste. Puxa vida, imagina, voando, né? Mas legal, assim, tem vários exemplos aí. Mas isso agora, né? Tava fazendo isso há 20 anos atrás, né? E aí, Márcio, conta pra nós, assim, o que mais, assim, depois que tu te forma, tu continua no tênis? Pra onde tu vai? E aí me formei, aí dava aula de tênis. Aula de tênis. Na época até tinha um dia que competia e tal. Aí foi, né? Lá todo em Porto Alegre, em Taquara, né? E eu sempre gostava de competição, assim. Só que aí, enfim, aí me formei psicólogo. Aí acabei o mestrado e aí então eu consegui entrar, né, numa outra instituição, na época na UBRA, né, como professor. Só que eu entrei já com 40 horas lá. Então aí já não dava mais. Aí até eu tentei assim ficar com um ou dois alunos que eu gostava muito, sabe? Mas aí não deu. E aí também no final do ano eu também fui contratado para ser psicólogo da equipe de tênis da ABB. Que legal. E aí as coisas começaram a acontecer, então, porque aí lá na época da UBRA tinha a equipe da Superliga de vôlei. E aí eu trabalhei lá com a equipe da Superliga, os caras como psicólogo da equipe. Aquela vez eles foram vice-campeão da Superliga, tu imagina hoje uma Superliga, e a gente trabalhou com os caras, tudo que era muito seleção brasileira. Aí também trabalhei com a equipe de futsal, que foi bicampeã mundial. Aí aprendi um monte, né? Imagina naquela época de 2001, psicologia do esporte. E era muito forte o esporte, né, Elisa? Mas muito me ajudou na psicologia do esporte o fato de ter sido atleta, né? A linguagem e tal. E manejo com manejo. Aquela boleiragem, mas não só do futebol, né? A gente teve, né, justamente aí, isso muito forte, né, Márcio? Muita gente que vem com essa trajetória, assim, e a gente tem batido muito nessa tecla, assim, né, que não é só a experiência, né, que a gente vê, o cara jogou a vida toda, seja lá o esporte que for, agora é treinador, mas aí aliar, né, essa bagagem, essa experiência como atleta, treinador, enfim, com a formação, né, com a formação. Mas isso ajuda um monte, né, porque eu lia lá os livros, né, da psicologia do esporte, tá? Pô, aí chegava na realidade, não é essa. Não é bem por aí, e aí, o né? que eu faço? Né? Quem é que tá certo? E agora? E agora, né? E é complicado isso aí, né? Então,
foi todo um processo. Claro, hoje tem mais livros, né? Sim. E eu acho que também tem as lives, de tu ver as histórias das pessoas, né? Então, Sim. foi uma coisa muito legal, assim. Aí a outra experiência foi boa. Em 2003 para 2004, eu entrei no Inter para trabalhar ali com a categoria de base. E aí também foi muito legal. Futebol. O futebol. Que foi uma geração... Não era uma área também muito tua, assim? Não, totalmente. Quer dizer, tipo, psicologia do esporte, claro, mas não no futebol. Mas não no futebol. Eu também aprendi um monte. E foi difícil para ti, assim, mudar o esporte? Como é que foi essa adaptação, assim, porque tu vinha do tênis, que não sei se, me corrija, Márcio, realmente eu não sei mesmo, assim, mas vejo, assim, como talvez uma modalidade um pouco mais elitista, assim, talvez, ou que não necessariamente a gente tem tão difundida como, por exemplo, o futebol, e de repente, não sei se o perfil do atleta de tênis é bem diferente boa essa pergunta. da categoria de base do futebol. Como é que foi isso? Assim? Tu sabe que sim e não, né? Porque assim, ó, o tenista, né, na experiência, né, o jogador de futebol da base, em algumas situações eles se deslumbram muito, sabe? Então, assim, tô no Inter, então eles acham que eles já vão ser profissional, sabe? Ou sou tenista aí, campeão brasileiro. Muitas vezes eles se deslumbram, né? Diferentemente, por exemplo, da minha experiência, como, por exemplo, assim, atletas de judô, que já tem um respeito, uma educação. É uma especificidade da modalidade. Da modalidade. Bacana. Né? Interessante. Bacana. Mas esses processos grupais era uma coisa que, né, que esporte coletivo também tem que trabalhar a coesão. O bom é que aí, nessa trajetória, eu também estou fazendo uma formação em psicologia, que era da teoria psicodramática, que trabalha muito com a questão grupal. Então, que me ajudava muito nisso aí. Né? Que foi até quando eu comecei a fazer o doutorado na Espanha. Que a minha tese era, né, esse método psicodramático no processo de coesão e no desenvolvimento do atleta. Legal. Né? Então, o que aí me ajudou a entender. Mas o futebol foi, assim, uma experiência sensacional. Assim, o que eu aprendi meu Deus. E, Márcio, é muito legal essas coisas que tu tá contando e o pessoal de casa. E esse é um pouco do nosso objetivo aqui, né, Dudu? É mostrar um pouquinho da história por trás dos professores aqui. A gente tá o tempo inteiro em contato com os alunos, mas os alunos não sabem tudo que tu passou, né? As dificuldades, as coisas que tu conquistou para chegar onde tu está hoje. E, pô, tu já falou de estudar na Alemanha para estudar o tênis lá. Já falou em doutorado na Espanha. Olha só. E aí eu vou entrar num assunto que acho que talvez alguns não saibam, mas tu já esteve em alguns, conta um pouquinho para nós dos Jogos Olímpicos aí. Bem, aí nesse processo, eu, né, trabalhando lá no Inter, que foi super legal, mas aí chegou uma fase que, cara, já aprendi bastante e quero me sentir desafiado. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com a equipe olímpica de judô da Sojipa. Né? Então, na época ainda estava o João Derli, aí estava a Mayra Aguiar, né? Então tinha a Rochelle, tinha vários, até hoje tem, né? E aí que foi legal, porque, né, eu comecei a ter a oportunidade de trabalhar com atletas olímpicos. Né? Então, como é que é tu entrar, por exemplo, na seleção brasileira, que tem uma seletiva, aí para tu ir para as Olimpíadas, tu tem que ter tal classificação, né? Então, e aí também é muito interessante, né? Porque a gente pensa, um atleta olímpico, o cara não tem medo, não, o cara também tem medo. Sim. O cara tem as mesmas ansiedades, e como é que é isso aí? Isso é uma boa pergunta, né? Porque eu acho que toca num ponto importante. Qual é a diferença, Márcio? Assim, eu sei que tu já vai abordar isso provavelmente, mas qual é a diferença de trabalhar com um atleta que é um atleta de alto rendimento, mas que não chega ao nível olímpico, e um atleta que disputa os Jogos Olímpicos? Não, sabe que isso é interessante, essa pergunta, porque assim, a sensação é semelhante. Né? Muitas vezes assim, eu vou jogar um tênis contigo, de repente eu posso ficar tão nervoso contra o cara que também está disputando uma Olimpíada. Só que a grande questão, né, que aí vai mudar os parâmetros, é o que aquilo ali representa. Né? Pode ser que até eu fique mais nervoso, porque se eu ganhar de ti, eu vou achar que eu sou o cara top. E de repente para o atleta olímpico não. Então vai variar. E claro, também vai variar a questão socioeconômica. Porque o negócio é o seguinte, se eu consigo ganhar de ti, por exemplo, e eu entro para uma seleção brasileira, eu vou ganhar patrocínio, eu vou ganhar roupa, e se eu perco para ti, eu não entro na seleção, eu não tenho nem dinheiro para pagar um ônibus para ir para o clube. Então é outra. É outra.
dimensão, porque muda, assim, é da água pro vinho. Né? Tu entrando na seleção, claro, vai depender de cada esporte. Né? E aí, paralelo nisso, eu também abri um consultório, que eu só atendo atleta. Então, aí foi surgindo outros atletas olímpicos que eu fui acompanhando. Essa era a minha pergunta para ti, Márcio. Sabe que acho que a gente vai conseguir, acho não, tenho certeza que a gente vai conseguir atingir aqui, né, não só uma galera da educação física, mas certamente uma galera da psico, né? E, bom, né, tu sabe ali, hoje eu estou no programa de pós-graduação da psicologia, não sou psicólogo, e várias pessoas me procuram, assim, eu queria entender mais sobre psicologia do esporte. Eu, cara, beleza, tá aqui uma lista de nomes aqui, tem o Marcos, tem o Lucas, tem a Jane, são pessoas que têm, né, eu não sou psicólogo do esporte, né, eu trabalho com psicologia, mas com outros aspectos da psicologia. Mas a galera da psico pergunta muito, assim, cara, eu tenho muito interesse nisso, eu quero aprender muito nisso, a gente não vê isso muito na faculdade, então, né, e aí tu traz esse ponto do consultório, e aí eu ia te perguntar, eu queria que tu falasse um pouco, assim, como é que é a atuação do psicólogo do esporte, sendo um psicólogo institucional, né? Então, por exemplo, eu sou pago pelo clube para trabalhar com a equipe, ou eu sou um psicólogo particular do atleta? Conta um pouquinho as particularidades disso, assim, tem diferença, não tem? Como é que é? Na verdade, são duas perguntas nisso. Né? Então, por exemplo, se eu sou, por exemplo, psicólogo lá, eu fui lá da Sojipa, né, da equipe olímpica. Não tem problema, eu vou atender lá no clube, né? Claro que vai ver assim, qual é a demanda que eu tenho, a carga horária que eu sou contratado. Né? Lá no caso, eu atendi individualmente cada atleta. Mas sendo pago pelo clube, não individualmente particular. É que no início, para eu entrar lá, eles não tinham dinheiro. Claro. Vou contar um segredinho, não tinha dinheiro. Essa é boa, isso que a gente quer saber. Os bastidores, que a gente também tem que ser esperto, né? Como é que eu vou entrar? Isso. E eu falei com o diretor, cara, adorei a proposta, sensacional, só não tem dinheiro para ti. Tem problema. Só que eu sabia que meu trabalho ia dar certo. Aí achei, não, vamos fazer o seguinte, os atletas me pagam. Só que também não podia cobrar uma hora. Então fiz uma hora bem assim, mais abaixo, para poder entrar. Para poder entrar, mostrar meu trabalho. Dar o start. Né? E aí foi isso. Né? Pô, legal, essa dica é boa aí pra galera. Aí atendi, aí quando um atleta foi campeão mundial, aí fui bater na porta do diretor. Acho que agora a gente tem que conversar. Claro. Aí os atletas não precisaram mais pagar, aí eu fui contratado. Aí apareceu um projeto. É mais fácil, né? Com o título aqui, com a medalha, né? Exatamente. Bacana. Porque aí também surgiu os projetos e tal. Mas então, assim, claro que no meu consultório, quando eu trabalhava lá, eu não poderia atender, por exemplo, um outro judoca de outro clube. Mas eu atendia jogadores de futebol, tenista. Isso em função dos conflitos de interesse, assim. Porque, não sei, estou pensando, tu atende um judoca num consultório particular de um outro clube. Não, eu não poderia. Aí, sim, mas no caso, se tu fosse fazer, tu diz o impedimento seria porque num campeonato eles vão estar competindo com um atleta do teu clube que tu era contratado. Eu sou contratado pela Sojipa. Tu imagina os dois atletas que tu atende se enfrentando. Na mesma hora ali. Se fosse os dois do clube, ok. Mas são clubes diferentes agora. Claro, aí dá o conflito de interesse. Não, para explicar aí para a galera, né, esse motivo, esse conflito. Mas aí atletas de outras modalidades, ok. Não teria esse conflito de interesse. E tu traz uma outra pergunta também, né? Psicologia do esporte, faz psicologia clínica, como é que é? Você tem dúvida, né? Isso. Eu também tinha dúvida. Né? E eu me lembro, bem antigamente, tinha uma supervisora que falava, não, psicologia do esporte não faz clínica. Só que aí, se o atleta falar assim, briguei com a minha namorada, briguei com meu pai, né? Meu pai me impressiona. Aí você não posso trabalhar. Sim. Mas isso aí está interferindo dentro do campo. Claro. Então tem que trabalhar. Sim. Então, na verdade, a psicologia do esporte faz uma psicologia clínica. Claro. E o psicólogo do esporte hoje, Márcio, ele... Vamos te fazer uma pergunta bem assim, que os alunos fazem, assim. Sou profissional de educação física. Eu hoje tenho licenciatura em educação física. Fiz uma especialização em psicologia do esporte. Posso atender no consultório? Não. Boa pergunta. Né? Boa resposta, né? Mas porque a galera pergunta isso, né? Os caras acham que, formado em educação física, fiz uma especialização em psicologia do esporte,
vou atender no consultório como psicólogo do esporte. É não, a mesma lógica da nutrição. Perfeito. Né? A nutrição esportiva, um educador físico, profissional de educação física faz uma pós-graduação em nutrição esportiva, ele não é nutricionista. Né? Ele não pode prescrever ele dieta, tem aquele conhecimento naquilo, mas não tem a habilitação profissional para exercer a profissão. Então, por exemplo, assim, o Adriano lá é um treinador de futebol, né? E fez especialização em psicologia do esporte. Okay. Cara, a gente vai conversar, tem coisas que, né, a gente vai debater, a gente vai, né, estudar junto. Ok, perfeito. Mas tem coisas que, né, são juntas e outras coisas são distintas, né? Porque aí coisas de uma psicoterapia, algumas coisas, o Adriano não tem essa formação. E do mesmo modo eu também não vou dar um treino de futebol se eu fiz lá um treinamento esportivo. Mas nada que os dois não possam caminhar eles conversam, mas aí a gente tem todas as questões de habilitação profissional, de conselhos, etc. Mas eu fiz essa pergunta de propósito, que obviamente não sabia a resposta, né, mas para puxar um pouco para isso, né, Márcio, que tu fala da questão da clínica, né, e como é que é, assim, desde sempre a galera dá atenção para isso, tipo, tem um atleta de alto rendimento, brigou com a tua namorada, teu pai te pressiona, azar, ou vou olhar para isso, vou dar atenção para isso? Como é que é isso, assim, fazendo um resgate histórico disso, né? Sempre se olhou para isso? É uma coisa mais recente? Tu que está mais tempo, assim, como é que tu vê isso? Assim? Acho que vem mudando, né? Antigamente te vira, né? Vai lá, não tinha psicólogo, né? Porque até quando eu fiz a graduação, né? Então eu falava com os professores de educação física, até os professores de educação física sabiam um pouquinho mais, porque tinha disciplina de psicologia do esporte no curso de graduação, e na psicologia não tinha a disciplina de psicologia do esporte, então eu sempre tentava juntar. Só que os caras também começaram a ver, tanto os pais como os treinadores, o abandono, né, aquele potencial que depois chega um tempo empaca por questões, né, um dos motivos emocional. Então, na medida que tu vai criando essa cultura, né, então, por exemplo, no meu consultório vem atletas de 8 anos. Né, de futebol, que quer entrar lá no Inter, no Grêmio, ou que estão no Inter ou no Grêmio, né, vem atletas de ginástica, de natação, e é um espaço muito positivo, né, tia? Porque para tu poder compartilhar teus sentimentos, para tu poder elaborar, para tu poder, né, te projetar tua carreira também, né? Te fortalecer, né? Não é só quando tu tá mal, né, de repente tu tá bem, mas, né, pode algo a mais. Claro. Né? Então, é importante ter esse espaço, né? E, Márcio, assim, pegando um gancho, assim, até porque tem muita coisa para te perguntar e, cara, tu traz, olha que interessante, né? Se a gente fazer um recorte de tudo que tu tá falando até agora. Tu trabalha com atleta. Hoje teu foco continua sendo atletas. É isso que tu trabalha com atletas exclusivamente de alto rendimento, né? Então, assim, como é que é o dia a dia de um trabalho com atleta, né? Porque, assim, a gente identifica, assim, hoje um atleta como um cara, muitas vezes, que tu não tem acesso a ele, né? Por todas as circunstâncias que a gente sabe. E aí eu vou trazer exemplos e números que a gente sabe, né? Tu tem hoje o Neymar, por exemplo, há pouco tempo relatando que não sabe se vai jogar a próxima Copa do Mundo pela pressão que ele sofre. Sabe se vai ter cabeça para jogar. Não é nem qualidade, né? Então, assim, aí tu tem uma situação que eu vou pegar um exemplo que aconteceu agora há pouco tempo, o Messi em campo e invade um torcedor o campo do adversário. Imagina se esse torcedor lesiona o Messi ali, né? Porque ele era um torcedor da equipe adversária. Como é que tu lida isso na cabeça do atleta? Será que o Messi no próximo jogo não vai pensar, cara, se esse cara tivesse me machucado? Se alguém invadir aqui de novo? É muito legal essa pergunta, né? Porque o jogador de futebol, gente, a pressão que eles vivem, que teoricamente eles vivem presos. Né? Então, os caras falam, pô, o cara tem muita grana, só que o cara não pode, é difícil não o cara ir no shopping, no restaurante. Não pode sair com a filha. Né? Os filhos, muitas vezes, se o cara errou um gol, tudo, né? Sofre. Então, é complicado isso aí. Né? E a imprensa, claro, faz o papel dela, mas tu imagina, né? Tu vai ver lá um Twitter, tu vai ver qualquer coisa, ver lá o cara falando mal de ti. De repente, nota 4, né? jogou muito mal. A nota 4 até tudo bem, mas falar que o cara não presta, né? Como a mídia muitas vezes põe, né? É uma coisa assim que, pô, fere, né?
Então, é bem importante, assim, ter esse espaço para eles, né, para eles poderem, né, poder entender isso aí. Eu já peguei vários jogadores de futebol para Márcio. E até eu ia pesquisar ali, meu Deus do céu, sabe? E aí, meu Deus do céu, porque aí tu vê assim, que aí os torcedores, né? Exato. Pô, os caras... Mas aí, isso é legal, Márcio, que tu tá trazendo, que me remete à primeira coisa. Isso é algo novo. Né? Por que é algo novo? Tá, é um recorte de 10 anos, talvez, né? Das redes sociais, assim, mais, um pouquinho mais, menos. Tempo real, né? Mas errou assim, o gol, já tá no Twitter aqui. Na né? hora, ele tá sofrendo crítica no Instagram, no Facebook dele, real, ele tá tomando uma porrada lá, e a gente vê casos, às vezes, de atletas que desativam a conta, e, cara, como é que é lidar com isso, né? Porque, assim, vou te fazer uma pergunta, assim, bem... Não sei nem se tu pode responder, mas, assim, eu sou o teu atleta, tô tomando uma pressão, ou tô deslumbrado, que nem tu trouxe o exemplo. Cara, o que tu me diz assim, ó, desativa a tua conta. Não, os elogios não são verdadeiros, como as críticas não são verdadeiras. Cara, como agir numa situação como essa? Porque é o psicólogo que vai ajudar. Tem duas coisas, assim, ele poder entender quem são aquelas pessoas, né, que eles estão falando com, vamos dizer assim, o personagem, né? Claro. Não é a pessoa. Né? Então, de ele poder se dar conta que aquilo ali é uma parte da vida dela. Por mais que essa parte da vida dela ela tem um papel bem significativo, neste momento, é uma parte. Não, é um recorte? É um recorte. Né? Por exemplo, assim, vou trazer um exemplo bem legal. Uma vez eu estava conversando com um atleta campeão mundial, medalhista olímpico, enfim, e eu fui caminhar com ele onde eu atendia até onde ele treinava. E tinha lá, não me lembro se era uma outra Olimpíada, outro campeonato mundial, e eu caminhando junto com o atleta. E aí passava uma pessoa, e aí, vamos ganhar, hein? E o atleta super simpático, assim, uma rica de uma pessoa. Aí dava 2 passos, um outro pai ali. E aí, pronto para a competição? Aí vinha lá o porteiro do clube. Louca, né, cara? Pô, e aí? Aquela medalha, né? Aí vinha o Guriza. E aí, olha, gente, eu que não era atleta, eu fiquei angustiado, incomodado. E aí o outro falou assim, nossa, o que gostaria que as pessoas perguntassem para mim? Perguntassem assim, eu tenho cachorro, sabe? Tu gosta de cachorro quente? Qualquer coisa. Qual é o teu carro? Qualquer coisa menos do meu esporte. Então, isso é complicado, porque os caras veem, eles vivem isso aí, né? Essa parte. Então, é importante tu também organizar os atletas. Então, bem, tudo bem, tem essa tua parte, mas o que tu faz além disso? Qual é teu hobby? Faz faculdade? Não, quem sabe não faz uma faculdade mesmo, faz poucas disciplinas para ver outras pessoas, conversar. Fazer coisa diferente. Por exemplo, a pandemia agora foi horrível a pandemia, mas eu falava para os atletas olímpicos, cara, essa é a oportunidade de você se destacar, porque está todo mundo estressado, está todo mundo querendo fazer a preparação física, mas ninguém está cuidando do aspecto emocional. Né? Então, vamos organizar isso aí, vamos criar uma outra rotina, né, do limão, fazer limonada para acabar a pandemia, né, no caso de eles poderem, cara, eles saírem bem. Né, no sentido assim, de fazer umas férias antecipadas, treinando, mas com uma cabeça mais arejada e não com uma cabeça estressada. Porque muitos saíram mega estressados. Até porque não sabiam como ia ser e quando. Imagina, tu é um atleta olímpico, tu não sabe se as Olimpíadas vão acontecer. Né? Não sabe se vai ter. Exatamente. O Fernando Scheffer, que foi medalhista olímpico, ele treinou uma Súdica. Olha aí. Em Minas, ele treinou uma Súdica. Tem a filmagem dele, e os europeus lá com piscina, tudo funcionando. Só para ele, para causa do isolamento. Ô, Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, não é um número, assim, mas de uma maneira geral, assim, hoje tu vê que a maioria dos atletas hoje tem um acompanhamento, ainda é muito pouco, assim, como é que é essa... Né? Não sei se isso também daqui a pouco varia de modalidade para modalidade, imagino que deve ter uma flutuação, tu sabe se tem alguma taxa, assim, se alguém já fez esse levantamento, se não tem, já fica aí uma boa pergunta de pesquisa. Mas é assim, né, quanto os atletas dão atenção para isso, ou ainda é uma coisa que não tem muito, porque eu fico pensando, seguido a gente vê, né, declarações, na minha opinião, é minha opinião pessoal, infelizes, né, de não precisa do psicólogo, o psicólogo sou eu, treinador, não, isso aí eu dou conta, não sei o quê. Eu acho que não é bem por aí, acho que cada um no seu, acho que quanto mais integrado e multiprofissional, melhor, na minha opinião, né?
Mas como é que tu me diz um pouco, tu que tá há bastante tempo na área, assim, muitos atletas têm já, não são muitos ainda, como é que é isso, assim? Tá melhorando, né? Porque, por exemplo, assim, ó, eu acho que por lei, todas as equipes de base do futebol é obrigado a ter um psicólogo. Tá. Né? Eu acho que um psicólogo é um assistente social. Sim. As outras modalidades variam, né? Porque, assim, ó, muitas vezes alguns clubes ou esportes não têm muito dinheiro, né? E aí não tem como um clube contratar, e aí tem que ver via projeto, mas muitas vezes o projeto tem preparador físico, mas não tem um psicólogo, e de repente pagar no consultório fica uma coisa, né? Porque já é pesado, né? Porque o cara tem que viajar, tudo. Então, isso é uma coisa. E no profissional? Né? No profissional, poucos tem. É mesmo? Teve um levantamento, eu não vou saber precisar, mas se não me engano eram 3 ou 4 clubes da Série A, ou até menos, que tinham psicólogo no profissional. Não, tudo bem, mas e aí, mesmo assim, os atletas, tipo, particular, assim... Aí eu acho que isso, assim, ó, tá, né, assim, eu já trabalhei para um empresário de futebol, né, que eu acompanhava os atletas dele. Né, os próprios atletas, assim, profissionais, de inúmeras, então, nadadores, gremistas, jogador de futebol, atleta de jiu-jitsu, deixa eu ver aí, triatleta, né, já estão tendo essa consciência e dessa importância. Né? Mas, claro, tudo vai ver a questão financeira. Né? Algumas confederações, por exemplo, a Confederação Brasileira de Vôlei, tem um psicólogo para cada categoria de base, né? Da confederação, da modalidade. Então, algumas confederações têm, né? O COB, né? Tem algumas psicólogos ali, né? O departamento que aí tem alguns psicólogos que são, né, contratados ali, que dão uma assessoria. Então, algumas confederações têm. E tu acha que isso é pela grana ou é pelo entendimento, assim, pelo conhecimento de que é algo importante, assim? Porque, não sei, eu penso que CBF, dinheiro não deve ser um problema, né? Mas e aí, será que esse profissional da confederação é por uma questão de ter naquela confederação profissionais que acreditam nisso, ou porque é uma confederação que tem mais dinheiro ou menos dinheiro, assim? Eu acho que é um movimento. Acho que a gente não nem é culpar quem... Não, mas é tentar entender, de valorizar. assim, claro. Eu acho que tem dois movimentos. Né? Tem um movimento, né, da psicologia, porque agora os psicólogos estão melhores preparados. Beleza. Né? Né? Coisa que antes, né? Então, eu vi um psicólogo que... Né, porque o que aconteceu? A competição ficou bem mais forte, né? Porque antes era mais, assim, amador, né? Agora, do esporte, por exemplo, tu vai para uma Olimpíada, né? Muda a tua vida, porque tu ganha um patrocinador, tudo, né? Tu pode morar no barraco, tu vai para uma casa, vai ter um salário, porque aí depende, né? Então muda a tua vida, né? Muda de patamar. Então a pressão é imensa, né? Mas então o que vai acontecer? Né? E aí apareceu um psicólogo que nunca viu nada de psicologia do esporte. Claro. Aí não adianta também tu mandar para o cara, mas você vai fazer. Né? Exatamente. Né? Então teve um movimento da psicologia, né? Dos psicólogos que começaram a se aperfeiçoar. Né? Mas isso leva um tempo, porque vai ter uns trabalhos bons, outros não vão dar certo. Então, hoje o psicólogo está vindo aí, já está conseguindo fazer estágio em algum clube, ou faz um grupo de estudo, né? Ou tem especializações, então ele está vindo melhor preparado. Né? E aí, então, na medida que ele vai vir melhor preparado, né? Ele também vai conseguir fazer um melhor trabalho. Então, eu acho que cada vez mais a gente está ganhando espaço. Poderia ser mais rápido? Bem, poderia, né? Mas eles estão vendo assim, a necessidade. Né? Então, é questão até da cultura, porque vamos pensar assim, de repente o treinador ele achava importante mas que o psicólogo do esporte faz. Só quando o cara quebra tudo? Não. Pode ser até quando ele está bem, para ele ficar melhor ainda. Então, é isso que eu trago. Assim, né? Muitas vezes, assim, por exemplo, se leva um jovem, ele não quer vir. Eu chego, cara, faz o seguinte, pai, faz ele vir uma vez. Depois, se ele não quiser vir, não tem problema. Certo. E aí, quando a gente começa a falar, o cara fala assim, o cara não tá entendendo. O cara não entende, né? É aquela que não vai me julgar. Ou se vem um adulto, assim, cara, né, que nem sabe o que é psicologia do esporte, mas de repente ser um médico do clube ou um diretor, cara, vai lá, isso já aconteceu, né? Aí o cara vai super assustado, assim, apavorado, né, cara? E eu falo, oi, aí, cara, tudo bom? Como é que tá? E aí
o cara fazer... Vai desmanchando. Aí o cara... Né? Porque eu não sabia, né? Porque eu não sabia que existia isso aí antes. Então isso aí, né, de criar essa cultura, né? Isso aí não sei se é só para o esporte, né, Marcos? Acho que de uma maneira geral a nossa, como sociedade, a gente ainda tem muito eu não vou no psicólogo, eu não sou doente da cabeça, eu não sou louco, né? E hoje, bom, eu estou lá na psico, assim, né? Tô ali, né? E hoje eu digo, cara, psicologia todo mundo tem que fazer, né? Todo mundo que puder ter acesso, assim, não é aquela coisa mais super, né? Aquele estigmatizado, assim, que tem que ter um problema para ir buscar, né? E acho para desenvolver as tuas potencialidades, né? Não necessariamente. Acho que tu toca no ponto ali, né? Não é só quando o cara vai mal, quebra tudo, mas também quando ele tá bem de, pô, bacana, quem sabe ele daqui a pouco reforço positivo. E melhorar em alguns Porque muitas vezes os caras falam assim, aquele cara tem talentos, né? Pô, mas o cara tem talento pra cá. Só que o cara chegou aqui, né? Cara, não dia mais, né? E aí quando tu abre, assim, é uma coisa muito legal. Assim. E, Márcio, a gente está se encaminhando para o fim, né? E a gente tem uma pergunta final. Nosso quadro, é um quadro que já está ficando famoso. Já está ficando famoso, né? Que, na verdade, não é combinado, né? Pela tua reação de susto, a gente já percebe isso. Mas... Ele perguntou, todo mundo pergunta, e aí, qual é a pergunta? Não, relaxa, tem uma só que É um quadro que a gente apelidou de resenha inédita, na verdade, que é que tu conte um bastidor, uma história que talvez tu nunca tenha contado, ou poucas que pessoas sabem. Assim, uma curiosidade assim legal aí da tua engraçado quando eu estava trabalhando no Inter, né, como psicólogo, ainda estava jogando. E aí o cara fica nervoso, né, cara? Tá jogando ali, o cara é torcedor também, né? Tá a equipe ali, né? Pô, tá os atletas que que todo mundo vá bem, né? E nisso o juiz marcou uma coisa e eu enlouqueci. Tu tava lá no campo? Tava na arquibancada, mas tava ali, ali, né? Pô, eu xinguei o juiz, né, cara? Aí o diretor olhou pro lado, mas o diretor psicólogo tá perdendo a cabeça. Vou ter que contratar um psicólogo pra ti. Ele olhou pra mim, mas o psicólogo, quem tem que perder a cabeça sou eu, mas a Janine, desculpa. Essa aí foi sensacional. Eu fiquei imaginando a cena. O cara olhando assim, esse aí é o... Esse é o nosso psicólogo. Márcio, assim, cara, eu queria só, pra gente encerrando, assim, queria te agradecer por estar aqui com a gente, né, e te falar algumas coisas, assim, que talvez eu nunca tenha te dito, e que, cara, tu foi um dos primeiros caras que me abraçou quando eu entrei aqui no curso, né. Hoje eu tenho o privilégio de dizer que tu é meu amigo, que a gente já fez churrasco junto, já bateu papo, e claro que a gente já ainda não está tão próximo, tanto assim, pela questão da pandemia, né, a gente ficou um tempo mais afastado em virtude de tudo, mas, cara, te agradecer por ter me acolhido quando eu entrei aqui. Imagina, eu entrei aqui ainda assustado, né? Primeiro local de universidade como professor. Lá em 2017, foi um dos caras que me abraçou. Então, te agradecer, cara, tu é uma referência para mim, um parceiro. E é muito legal te ter aqui com a gente. Obrigado aí por estar com a gente. Legal. Eu que agradeço a parceria. Valeu. Aí. Pô, obrigado aí, Márcio. Sempre, cara, também assim, né? Faço das palavras do Nano, assim, a minha, né, como eu falei, a minha sala hoje, assim, que eu estou ali, né, temporariamente usando, é lá da Psico, e a galera me pergunta direto, assim, cara, eu sempre falo, esse é o cara aqui, ó, esse cara aqui fala, tá, procura aí, esse é o trabalho, porque, né, acho que tu fala ali, a forma que tu fala, assim, né, o meu atleta, campeão mundial, medalhista olímpico, né? Acho que isso é muito legal, isso, né? Obviamente tem o teu dedo, a gente estava falando antes ali, né? Quando tu chegou, cara, que legal, assim, a gente vê, né? Esse ano nos jogos ali, né? O rendimento dos atletas e muitos atletas em entrevistas públicas e declarações agradecendo o trabalho dos psicólogos, então, né, certamente eu sou um cara que eu sou muito fã da psicologia, né, eu não sou psicólogo, mas cara, eu gosto muito, assim, eu valorizo, eu batalho muito também pela psicologia, mesmo tendo a minha formação de base ali, né, como educação física. Então, né, digo isso para te parabenizar, né, a ti, a teus colegas que fizeram esse trabalho assim muito bacana, e ver assim vocês falando, né, me lembrei da Rebeca, né, dando uma entrevista, né, falando disso, e a Aline, né, se não me engano, que
trabalha lá no Comitê Olímpico, mas nela falando assim, nossa, pessoal, estou muito emocionada e tal. Então, cara, é muito legal ver o reconhecimento do trabalho de vocês. Eu não imagino, não é o meu local de fala, assim, né? Eu não consigo imaginar o tamanho das dificuldades que vocês encontraram, mas, né, eu não sei, mas eu acho que foi muito difícil, assim. Então, eu estava te falando ali, né? Muito legal, assim, parabéns, parabéns mesmo, assim, pelo trabalho que vocês fizeram, né? A ti e todos os teus colegas, certamente tem um dedo, assim, e o que eu puder fazer, o que eu puder ajudar aí para dar uma valorizada aí, uma contribuída aí para a profissão, contem comigo. Acho que a coisa mais importante, né, é ética, certo, né, e parceria. Certo. Né? Tipo, eu contei minha trajetória, mas eu só consegui isso aí porque eu fui ético. Certo. E porque, cara, me cerquei de pessoas boas, certo. Né? Então, que eu indicava, né? Então, parceria de pesquisa, e competência, trabalho, né? Competência também, porque se a gente tem a parceria, mas a gente não tem a competência também, não adianta. Então, certamente, se tu foi indicado é porque as pessoas que te indicaram te viam como um profissional competente. Tá, meu? Obrigado, valeu. Pessoal, ficamos por aí, então. Um abraço para todo mundo, beijo, tchau, tchau, até a